Bom, a sessão de hoje sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e o Futuro do Brasil, na realidade tem um cunho um pouco autobiográfico. Em 1978, esses três pessoas que se encontraram na Associação Gaúcha de Sociólogos, Grupo de Estudos Questões Agrárias, grupo de estudo, coordenado pelo professor José Vicente Tavares. Você conheceu ele, não? e lá o Ivaldo, principalmente, fizemos um jornal chamado Terra Gente. E tinha um jovem lá que de vez em quando vinha. Então nós estamos falando de 78, né? O Movimento Sem Terra foi criado só em 85. Então acho que é importante essa mesa, a gente já vai ficando velho, vai ficando meio testemunha da história, então nós queríamos, para nós é muito uma grande honra contar aqui nossos dois convidados, o João Pedro Stedley, que é economista, estudou na URGS, se graduou pela PUC, depois fez pós-graduação na UNAM, também conheceu o Paulo Gonzalez Casanova, é membro, criador da Direção Nacional do Movimento Trabalhadores Sem Terra e também tem participado toda a sua vida em prol da luta pela reforma agrária do país, depois do mundo, pela via campesina. Começou como membro da Comissão de Produtores de Uva, do Sindicato Trabalhador Rural do Rio Grande do Sul, foi assessor, nós três aqui fomos assessores da Comissão Pastoral da Terra, no momento. E hoje o João Pedro participa então desses dos mais importantes movimentos sociais do mundo contemporâneo de todos os continentes. Muito obrigado, a sua agenda é terrível, mas graças ao apoio também da Assembleia Legislativa, que está acontecendo hoje, o Memorial da Assembleia, e graças também ao nosso amigo Vladimir Araújo, que também foi quem iniciou o Jornal dos Trabalhadores Sem Terra, tem a coleção do Rodrigo Biblioteca. Está acontecendo hoje lá um evento sobre os 10 anos da morte do Brizola. O Brizola está em educação e o João Pedro deverá estar lá às 5 horas da tarde. Compõe a mesa também meu chefe, o professor Ivaldo Guerra, bacharel pela PUC, se especializou em educação de adultos no México, fez mestrado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Sociologia na Universidade de Nanterre. Quer dizer, quando ele chegou lá, eu estava tentando terminar a tese e o Ivaldo ouviu muitos choros no ombro, porque eu não sabia o que fazer e o Ivaldo me ajudava. Graças ao Ivaldo. Disse que ele era meu orientador, né? Graças ao Ivaldo eu consegui terminar a tese. E, bom, a professora do nosso departamento, chefe do departamento, tem trabalhado sobre assentamentos rurais, desigualdade, formação de atores em geral, mas também fez um importante trabalho sobre a população sem terra aqui em Porto Alegre. Seria a população de rua aqui em Porto Alegre. Muito obrigado. Será que seria possível ele se apresentar e também saber com quem que eu vou falar? Então, cada um podia fazer uma breve apresentação, começando aqui, o nome e um pouco a área. Boa tarde, Paulo Libardoni, aluno do doutorado em Sociologia. Eu sou Rochelle, professora de Sociologia aqui do Departamento de Sociologia da UFRGS. Sou Vitor, aluno do doutorado em Sociologia, sob orientação do professor José Vicente. Aluno, biólogo, técnico da Universidade Federal. Meu nome é Deiner, eu sou estudante de História da Universidade e bolsista do ILEA. Ione Barucci, professora da Química e membro do Conselho do ILEA. Meu nome é Eduardo, assistente de Direito da UFRGS. Meu nome é Yuri, sou estudante de História aqui. Bruno, estudante de Geografia.
Marcelo Roncato, Geografia da URGS. Serena Cruz, francesa, estou fazendo um doutorado aqui sobre o MST. Eu sou Pedro, estudo Ciência da Computação. Nada a ver com você. Eu sou Thaís e vou entrar no direito agora. Não entendi. Não entendi. Eu sou a Thaís e vou entrar em direito, no direito agora na bolsa. Eu sou Beatriz, estudo biologia aqui na universidade. Sou Rafael, do curso de especialização em segurança e mediação de conflito. Ele estudou ali a ficha do João Pedro na casa dos estudantes. Sou seu bacana, assim como puxei tua ficha lá. Eu sou Thaís, sou mestranda em Ciências Sociais na PUC. Sou Josué, estudo Engenharia de Alimentos aqui na URGS. Roberto Santos, sou professor da Escola Superior de Teologia aqui de São Leopoldo, da Central João Pedro, colega do Werner Fuchs. Eu sou Matheus Weber, estudante do Direito aqui da URGS. Boa tarde, sou Eduardo Freire, participo do movimento humanista, no qual o João Pedro Stanley fez o prefácio do livro do Tomes, né, do nosso livro artigo, e também o prefácio da edição espanhola do Luís Moraes. Como participo do movimento humanista há muitos anos, desde a década de 80, lá em São Paulo, mudei para Porto Alegre, e resolvi entrar no mundo acadêmico. Estou estudando Ciências Sociais, que é agora 2013. Calor aqui da URGS. Meu nome é Bruno Rubens, eu sou aluno de Políticas Públicas. Boa tarde, eu me chamo Francisco, sou estudante de Geologia aqui da URGS. Itamar, sou do MST e hoje estou acompanhando o João Pedro. No segurança. Eu sou a Alessandra, estudante de doutorado em Sociologia. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou amazonense, estudo assentamentos rurais, sou aluna de doutorado em Sociologia. Eu sou Cristiano e sou aluno de Políticas Públicas da URGS. Sou Aliciane, analista de políticas públicas, formada aqui pela URGS, estudante de especialização em segurança pública. Sou Gabriel e sou mestrando em Sociologia aqui na universidade. Sou Lívio, sou doutorando em Sociologia aqui na Universidade. Sou Consuelo Gonçalves, sou socióloga formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou aluna do curso de especialização em segurança pública e mediação de conflitos. E também sou ativista do movimento negro. Sou filiada ao Movimento Negro Unificado, MNU, também faço parte da luta pela Frente Quilombola. Eu sou Maria Gabriela, aluna do curso de especialização em segurança pública e mediação de conflitos. Sou Frederico, sou estudante mestrado em Sociologia aqui na URGS. Sou da Guiné-Bissau. Também da Guiné-Bissau, chamo Domingos Monteiro Correia. Sou aluno do curso de especialização em segurança pública e mediação de conflitos. Vocês estão torcendo para quê? Para o Brasil. Boa tarde, meu nome é Michel Cristina, sou professor aqui do Departamento de Sociologia. Sou a Camille Farinha, sou servidora aqui do INEA e sou formada em Ciências Sociais. E aluna do curso de especialização em segurança pública e mediação de conflitos. Está torcendo para o Sou Edneia, do mesmo de São Maria. Muito bem, boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde. Eu vou passar aqui duas folhinhas e quem tiver interesse em receber materiais do MST, coloca o endereço eletrônico em letra bonita. E
maior prazer, depois nós temos um sistema de cadastro de pessoas amigas do MST, a quem costumamos abastecer com material. Agradeço lisonjeado essa oportunidade. Achei que era só para vir tomar um cafezinho com o Zé Vicente e o Evaldo, que somos companheiros há muitos anos, e a história nos colocou, por casualidade, em rumos parecidos desde muito tempo atrás, quando ainda estávamos na luta contra a ditadura, da qual a luta pela terra acabou adquirindo também uma circunstância muito especial, com as lutas que foram eclodindo aqui no Estado, naquele início, e que depois, como ninguém imaginava, acabou se transformando no MST. Não? Imagino que todos aqui têm algum nível de conhecimento sobre a história da luta pela reforma agrária no nosso Estado. Que vem de muito tempo, inclusive desde os colonos do vinho, com a tese do Zé Vicente, que nós também aprendemos muito lá no início da década de 70. E a parte desse encontro afetivo, que nós só estamos usando vocês, desculpa, eu fiquei perguntando para o Zé Vicente qual seria o foco principal que poderia interessar vocês. E ele me deu uma resposta ainda mais evasiva. Por isso também eu perguntei para vocês se apresentarem, e noto que o grupo é bem plural, embora mais focado nas ciências humanas. Então, vou fazer uma introdução geral, focando, claro, na questão agrária. Depois, certamente, teremos complementos do companheiro Evaldo. E aí, depois, no debate, acho que poderá ser, inclusive, mais frutífero para trocarmos ideias sobre pontos que vocês têm particular interesse e que eu não consegui captar. Nós do MST estamos completando 30 anos, portanto já temos uma longa trajetória e ao longo desses anos percorremos muitas dificuldades, muitos desafios, construímos muitas interpretações da realidade brasileira, agrária, e agora, nos últimos anos, inclusive, estamos reinterpretando a situação da agricultura brasileira em função desse novo estágio de domínio do capital sobre a agricultura. Então, praticamente, nós passamos os últimos 2 anos debatendo internamente no movimento, com a nossa militância nas nossas escolas, e chegamos em fevereiro ao nosso congresso com uma ideia já construída de um novo programa agrário do movimento que nós chamamos de Reforma Agrária Popular. E como vocês podem imaginar, os congressos do MST ao longo da sua história, eles não seguem a liturgia tradicional dos congressos partidários e sindicais, que são utilizados em geral só para disputar chapas, ou discutem no congresso os programas, então dá muita brigas por palavra, vírgula. E nós aprendemos, talvez com a igreja, que o processo de debate das ideias nós fizemos anterior ao congresso. E também o processo eletivo das nossas instâncias nós fizemos separado do congresso, para justamente não prejudicar e não misturar as coisas. E o congresso acaba sempre se concretizando como um espaço de celebração da unidade.
onde nós já construímos anteriormente as ideias, os programas. Então, sempre nós fazemos congressos massivos. Nesse último tinha 17 mil militantes. E por conta de ser massivo, ele também tem que seguir uma metodologia onde a mística, a simbologia, são mais preponderantes do que o debate teórico que é feito antes. Bem, dito isso, vamos ao trabalho. O MST nasceu na década de 70, fruto de vários fatores objetivos e subjetivos. Primeiro, pela crise do capitalismo industrial naquele período. Os mais antigos se lembram, a década de 80 foi chamada pelos economistas da década perdida para a nossa economia. Isso significou que bloqueou o emprego na cidade e, ao mesmo tempo, a alternativa da colonização para os gaúchos, que sempre foi uma válvula de escape, naquele período começou a vir notícias de que não era mais viável, e até mesmo porque, como havia então luta social e as ideias circulavam mais na sociedade, começaram a aparecer os problemas da colonização que antes a ditadura escondia. De maneiras que isso levou a uma condicionante de que os camponeses, para resolver seus problemas concretos, tinham que lutar por terra aqui no Rio Grande. Por outro lado, começou a efervescência das lutas sociais em todo o Brasil, que, por circunstâncias históricas, automaticamente se transformavam em lutas contra a ditadura, pela democratização. E é por esse sentido que é muito emblemático que o nosso maior acampamento, nós organizamos na Encruzilhada Natalina em 81, 82, ele sofreu interferência militar do coronel Curió, que agora, semana passada, a Comissão Nacional de Anistia foi lá em Ronda Alta, fizemos um ato político, uma sessão formal da comissão, em que eles pediram desculpas formais em nome do Estado brasileiro pelaquela repressão exercida pelo coronel Curió contra as famílias acampadas. Então, assim como aqui no Rio Grande brotaram essas lutas, em todos os estados do Brasil houve uma efervescência da luta pela terra, de 78, 79 até 84. E da convergência dessas lutas pela terra, foi então que a CPT, sabiamente, como única mediação que havia na época a nível nacional, ela passou a promover encontros e uma grande encontro nacional das lideranças dessa luta pela terra. E nesse encontro de janeiro de 84, portanto 6 anos depois da multiplicação das lutas, nós resolvemos então formalizar um movimento social que se chama o MST. E aí com estruturas organizativas, com programa, que nós inclusive assimilamos das experiências anteriores de outros movimentos, tanto que haviam acontecido aqui no Brasil, como o Master, as ligas camponesas, outras lutas pela terra históricas do nosso povo, quanto das experiências históricas do movimento camponês a nível da América Latina. Nisso a igreja também nos ajudou, porque a igreja sempre teve uma interlocução latino-americana. Naquela época estava o auge da Revolução Nicaragüense, o auge da teologia da libertação, e isso trouxe para dentro do movimento uma vocação latino-americana. E foi muito produtivo para nós, porque nos permitiu
de imediato ter muitos contatos com outros movimentos camponeses de outros países da América Latina, que tinham historicamente muito mais experiência do que a classe camponesa brasileira, que é muito jovem como classe social, já que aqui estamos entre vários doutores de sociologia. A rigor, vocês podem ver lá pelo Colonos do Vinho, a formação do campesinato no Brasil se deu com a migração dos camponeses europeus para cá. E, claro, depois com os sertanejos do Nordeste. Então, nós temos uma classe camponesa que tem 100 anos de experiência como classe. Já no México, no Peru, no Equador, nós temos uma classe camponesa que tem 5.000 anos de experiência concreta. E eles nos ensinaram muito. E nós procuramos aprender com esses ensinamentos históricos e incorporar no nosso modus operandi como MST. De maneira que quando o MST se consolida em 84, nós já somos resultado de todo esse contexto histórico, coletivo, massivo e abrangente, inclusive, da América Latina. Tanto é que quando nós fizemos o nosso primeiro congresso, um ano depois, em 85, daí já sem a ditadura, havia delegações de 16 países no nosso congresso lá em Curitiba, o que demonstra essa vocação latino-americana. E isso nos levou depois, mais tarde, também, para abrir uma janela, a contribuir também para várias articulações latino-americanas dos camponeses. Então, em 94, 10 anos depois, nós fundamos a Coordenação Latino-Americana de Organizações Camponesas, CLOC, que funciona até hoje. E em seguida, em 96, contribuímos para a formação da Via Campesina, que é uma articulação internacional, que hoje reúne mais de 100 países de todos os continentes do mundo, e cuja secretaria operativa é rotativa e atualmente funciona no Zimbábue. Bem, dito isso, vamos a um breve recorrido histórico, um pouco permeado por uma leitura do meu vício de formação em economês. Então, é uma leitura muito mais da economia política do que a sociologia, que poderia interessar mais a vocês. Mas depois nós podemos combinar para trazer algum sociólogo do MST. Aí vocês têm uma visão mais prima do que a visão da economia política. Então, quando o MST nasceu, o seu programa e a sua forma de luta, inclusive, estava inserido numa ideia da luta pela terra para resolver o problema objetivo das famílias que queriam se livrar da renda da terra, da exploração, e que, portanto, sonhavam em trabalhar por conta própria, em se multiplicar enquanto camponeses. E, portanto, o nosso programa como MST estava inserido na ideia de uma reforma agrária clássica. O que significa isso? Que praticamente todos os países industrializados do hemisfério norte, eles realizaram reformas agrárias depois da Comuna de Paris até a Segunda Guerra Mundial, quando foi realizada a última grande reforma agrária capitalista do mundo, que foi a reforma agrária japonesa em 1946. Então, nesse universo de 70 anos, praticamente todos os países industrializados fizeram suas reformas agrárias. E em que consistia aquele programa de reforma agrária? Consistia em eliminar a grande propriedade, o latifúndio, distribuir a terra, portanto, democratizar o acesso dos camponeses à terra, representava, portanto, do ponto de vista jurídico, aos estudantes de direito, a aplicação de um direito republicano, ou seja, todos os cidadãos que vivem no mesmo território têm os mesmos direitos sobre os recursos naturais. E, portanto, nada se justifica
que um sujeito tenha 10 mil hectares e centenas de outros sujeitos não têm nada. Então, a ideia da revolução burguesa republicana é que todos têm direitos iguais. Portanto, têm direitos iguais sobre a terra também. Então, se justificava ideologicamente a própria burguesia que fazer reforma agrária, distribuir a propriedade da terra, estava nos marcos da democracia republicana. Por outro lado, em todos aqueles países, a burguesia industrial é que estava no poder. E ela precisava, para a sua acumulação e expansão do capital, de mercado interno, que era representado pelos camponeses, que naquela época era 80% da população. Então a burguesia industrial precisava que os camponeses se transformassem em mercado interno para os seus produtos. E por isso que a burguesia industrial em todos aqueles países foi a protagonista da reforma agrária. Foi ela, inclusive, que criou essa expressão reforma agrária. Os camponeses, como classe, sempre lutaram só por terra e liberdade. A expressão reforma agrária já é uma elaboração teórica da burguesia, que estava no poder, e transforma, então, como um programa de Estado. E, por último, se gestou numa reforma agrária clássica uma aliança tácita entre as duas classes. Os camponeses, que precisavam de terra, e a burguesia industrial, que precisava de mercado. E houve essa aliança entre essas duas classes, contra a oligarquia rural, que foi destruída frente a essa nova correlação de forças. Bem, então o MST, sem saber, no fundo defendia esse tipo de reforma agrária. No entanto, nós não nos damos conta que esse tipo de reforma agrária clássica, para desenvolver o capitalismo industrial e para fortalecer o campesinato, dependia também de um projeto nacional de desenvolvimento da indústria, que uma burguesia deveria defendê-lo. Só mais tarde nós fomos ler no Florestan Fernandes, agora em homenagem aos sociólogos, de que aqui no Brasil nós nunca tivemos uma burguesia nacionalista. Ou seja, nós temos uma burguesia brasileira, mas que não tem projeto de nação. O único projeto da burguesia brasileira até hoje, eu estou convencido disso, é só aumentar minha conta bancária e foda-se o mundo. Portanto, quase repetindo André Gunder Frank, não deixa de ser uma lumpen burguesia, que só quer tirar proveito máximo, na expressão do André Gunder Frank. Bem, fecho parênteses. Então o MST foi lutando pela terra, a conquista dos assentamentos, acumulado para esse tipo de projeto. E enquanto a burguesia industrial estava em crise durante a década de 80, ela nos tolerou. A própria imprensa olhava para nós e dizia: ah, aqueles loucos são pobres, dirigidos pela igreja. Então aqui a colar, a maior repressão que havia em geral, depois da ditadura, era dos próprios pistoleiros. Ou quando uma polícia militar era claramente braço armado do latifúndio. E olha, houve muitos estados que a polícia militar se comportava assim. Mas, no geral, quem fazia a repressão na década de 80 eram os pistoleiros do fazendeiro, ou seja, a milícia privada. E por isso houve muitos mortos. Naquela década mataram mais de 1.500 militantes camponeses. A maioria está sem nenhuma investigação até hoje. Bem, esse tipo de reforma agrária que nós lutamos durante todo o tempo, ele se inviabilizou. Se inviabilizou não é porque nós queremos, é porque não houve um projeto de desenvolvimento industrial que pudesse ter a sua contrapartida numa reforma agrária. Talvez, voltando um pouquinho à história, o momento mais próximo que a sociedade brasileira chegou de uma reforma agrária clássica foi na década de 60, quando houve uma outra crise do modelo industrial. E aí o Celso Furtado, que era um grande sábio nosso, e na época ministro do planejamento do Goulart, ele propôs para o governo: para nós sair da crise, aqui só tem uma saída, é desenvolver o mercado interno e a indústria nacional. E para desenvolver o mercado interno e a indústria nacional, só com uma reforma agrária.
Ele convenceu o governo e preparou um projeto de reforma agrária clássica, que até hoje é o mais radical que nós temos aqui como proposta, porque previa desapropriar todas as fazendas acima de 500 hectares. Celso Furtado defendeu isso. Imagina se eu vou defender isso hoje. Eles me crucificam, comunista, comedor de criancinha, palmeirense, tudo quanto é nome feio, eles vão me chamar. Pois o Celso Furtado, em março de 64, botou na lei: todas as propriedades acima de 500 hectares serão desapropriadas. Porém, como ele é sábio, ele colocou uma condicionante. Para não virar uma loucura, ele colocou: e a prioridade será ao longo de 10 hectares, 10 quilômetros cada lado de todas as rodovias federais e todas as ferrovias e todos os lagos e açudes perenes. Para ter essa ideia de que o campesinato teria terra, mas próximo da cidade e próximo da luz elétrica. Ou seja, todo assentado na reforma agrária do Goulart estaria no máximo a 10 quilômetros do asfalto, ou do trem, ou do barco, e com isso rapidamente poderia escoar a produção e rapidamente se conectaria com a indústria. Esse era o sentido. Bom, veio o golpe militar, acabou com aquela ideia tão generosa. Voltemos agora mais próximo, para ser mais conciso possível. O que aconteceu é que depois da crise do capitalismo industrial no Brasil, quando nós perdemos as eleições de 89 e fomos derrotados no nosso projeto democrático popular, ou seja, a segunda ou terceira oportunidade que nós poderíamos ter viabilizado uma reforma agrária é se o Lula tivesse ganhado as eleições de 89. Porque aí nós estávamos em ascenso do movimento de massas e o programa que a esquerda defendia era um programa democrático popular que incluía a reforma agrária clássica. Mas perdemos. E o resultante disso é que as classes dominantes brasileiras optaram por um novo modelo de desenvolvimento do capital na agricultura, que é o que se chama hoje o agronegócio. Um modelo totalmente subordinado aos interesses do grande capital internacional. Então eu fico alucinado quando eu vejo até a Dilma fazendo esse tipo de comentário, de que o Brasil agora é o maior exportador mundial de soja, e todo mundo fica feliz. É certo, a soja é produzida no nosso território, mas quem são os donos dessa soja exportada sem pagar nada de imposto? 5 empresas multinacionais: a Bunge, a ADM, a Dreyfus, a Monsanto e a Cargill. Então, essas 5 empresas é que controlam 40 milhões de toneladas de soja. E elas utilizam os nossos recursos naturais para a sua acumulação. Assim como elas controlam o preço da soja e especulam sobre o preço da soja. E aqui o nosso Estado é a revelação mais patética, que o Estado exporta 8 milhões de toneladas de soja por ano, pela lei Candir não paga nada de ICM, aí o coitado do Tarso não tem dinheiro para pagar professor, não tem dinheiro para arrumar as estradas, e a maior riqueza do nosso território vai para o exterior, e quem ganha? Ganha a Monsanto, a Cargill, a Bunge, não a sociedade gaúcha. Então de que adianta nós produzir 8 milhões de toneladas de soja no Rio Grande do Sul, se a riqueza não fica aqui? E esse é o modelo de agricultura que está sendo implantado agora. Ao ponto que, já passado alguns anos, nós temos 85% de toda a área utilizada no Brasil se dedica a 5 produtos. 85%. Que é soja e milho, em geral na mesma área, pastagem, para o boi gordo lá da Friboi, celulose, do eucalipto, cana-de-açúcar e algodão. 5 produtos, tudo para exportação. E a cesta básica do povo brasileiro, na relação que a Conab compra lá na agricultura familiar, a Conab compra 297 tipos de alimentos diferentes do camponês. É isso que o povo come. Não algodão, celulose, boi, pasto. Tá? Então, há uma apropriação do capital internacional sobre a agricultura e os recursos naturais que levou a um break na questão agrária.
E eles nos impuseram não só o seu controle da produção, eles controlam os preços. Quando nós começamos a luta social no interior, na década de 70, o preço do milho, por exemplo, só para pegar um exemplo, era diferente. O preço do milho em Taquari era um, o preço em Sarandi era outro, em Chapecó era outro, Goiás era outro. Tá? Hoje o preço do milho é o mesmo no Brasil e no mundo. Porque são 5 empresas que controlam o milho no mundo. E elas impõem o preço que quiserem, de acordo com seus interesses regionais e a nível mundial. Por exemplo, nós estamos exportando 18 milhões de toneladas de milho por ano. Somos um grande produtor de milho. O ano passado, ou nos últimos 3 anos, houve uma grande seca no Nordeste, nós perdemos 10 milhões de cabeças de gado. Gado, caprino e ovinos. O governo mandou a Conab, compre milho e leve para o Nordeste. E não acharam milho. Como que não acharam milho se nós somos o segundo maior grande produtor? Porque o milho está na mão da Cargill, da DM e da Bunge. E eles preferiram exportar as 18 milhões de toneladas para os Estados Unidos para virar etanol, do que alimentar e vender para o governo e alimentar e salvar o rebanho do Nordeste, que se perdeu. Vai ser uma tragédia, porque mesmo que volte a chover, vocês podem imaginar, para recuperar os rebanhos leva anos, né, com uma plantinha. Em 3, 4 meses nasce. Bem, então esse modelo do agronegócio, ele bloqueou a possibilidade de uma reforma agrária clássica. Porque não há mais interesse, mais do que isso. A classe dominante hegemônica no Brasil não é a burguesia industrial, é a burguesia financeira e são as empresas internacionais. Então, para elas não interessa uma reforma agrária, porque elas têm um super lucro em outros mecanismos, em outras esferas da circulação e do controle da produção. Então, esse que é o impasse que está. E por isso, inclusive, que a reforma agrária está paralisada no governo Dilma. E mais pateticamente ainda, olha a tragédia, que justamente eles entregaram o MDA para o setor mais de esquerda do PT. Então, a esquerda do PT que está balizando o bloqueio da reforma agrária. Né? Em troca de empregos, porque não sei o que a DS está ganhando em administrar os interesses do capital. Então, para nós, é ainda mais prejudicial, porque o governo Dilma não está se dando conta, né, do estrago que está sendo o agronegócio, inclusive para gerações futuras. Porque além de eles controlarem a produção, eles nos impuseram uma matriz tecnológica que afeta a natureza e que afeta as gerações futuras, que é o caso do controle das sementes transgênicas, que é o caso que o capital só consegue produzir em larga escala um veneno, e o veneno, uma pena que não tenha nenhum agrônomo aqui, pelo menos não se apresentou, o veneno não é uma necessidade agronômica, o veneno é uma invenção, uma adequação da indústria no pós-guerra, em que a baia, que antes fazia gás para matar pessoas, inclusive a nossa querida Olga Benário foi morta com gás da baia, terminada a guerra, agora ela faz gás, converteu a fábrica para fazer veneno, para agricultura, para matar inseto, para matar não sei o quê, mas sempre é para matar, não é para salvar ninguém. Então, do ponto de vista agronômico, não há nenhuma necessidade de veneno. Eles usam o veneno para substituir a mão de obra. Aí sim, porque o capital necessita escala máxima, produtividade máxima do trabalho. E aí o veneno substitui a mão de obra. Bem, e na agroindústria, da mesma forma, eles adotaram um modelo de agroindústria de escala máxima, para ter lucro máximo, e estão abafando todas as pequenas cooperativas e agroindústrias, que inclusive aqui no Rio Grande havia uma tradição de um certo capitalismo industrial europeu, da proliferação de pequenas unidades industriais pelos municípios. Então, essa é a nossa situação. Para encerrar, diante desse quadro da inviabilidade de uma reforma agrária clássica, o que nós defendemos então como movimento e adequamos o nosso programa é que agora nós temos que lutar por uma reforma agrária popular. O que significa isso? Uma reforma agrária popular não é mais uma reforma agrária camponesa.
A reforma agrária camponesa, ou clássica, no olhar da burguesia, e camponesa no olhar dos camponeses, ela está resumida na palavra de ordem do Zapata: terra para quem nela trabalha. Agora não é suficiente você só lutar com o paradigma terra para quem nela trabalha. Agora nós temos que lutar por uma nova função social da terra. É terra para que todos tenhamos vida saudável. Terra para produzir alimentos sadios para todo mundo. Terra para que não haja mudanças climáticas. Tá? Então, não dá mais para olhar a distribuição de terra apenas por olhar camponês, que só quer terra para trabalhar. Tá? Agora a terra tem que cumprir uma nova função social, novos paradigmas, que interessam a toda a sociedade, a todo o povo, daí o popular. Tá? Assim como, de que adiantaria nós se arrebentar, enfrentar o latifúndio, conquistar um assentamento e o sujeito compra trator e continua usando veneno? Ou continua produzindo soja para Bung? Não serve para nada. Eu cada vez que vou num assentamento